Pedro falou comigo e agora Pedro vai falar com você. Pedro, para quem não conhece, foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, foi alguém que andou com Jesus por muitos anos, foi alguém que caminhou com ele, alguém que ouviu, alguém que viu e alguém que experimentou e teve experiências incríveis com Jesus. Uma das experiências que vem na minha memória agora falando sobre ele é que um dia Pedro andou sobre as águas. Pedro foi o único discípulo a andar sobre as águas. E Pedro ele teve diversas experiências dolorosas, experiências ruins, mas ele também teve muita experiência boa. Na verdade, Pedro ele experimentou uma transformação incrível sobre a sua vida, ao ponto dele ser completamente mudado, completamente transformado, e de alguém que era conhecido por ser alguém que tomava a frente das coisas, alguém que atropelava as coisas, alguém que sem pensar muito, sem refletir muito, ia lá e fazia as coisas da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, na força do seu braço, na carne. Ele se transformou em alguém muito precioso para a igreja, alguém muito precioso para os cristãos, alguém muito precioso para Jesus. Diz a história que quando ele vai morrer, ele ia ser crucificado na semelhança de Jesus, mas ele havia sido tão transformado, ele havia sido tão mudado, que ele disse que ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Então ele pede para que crucifique ele de ponta cabeça. E a história diz que isso aconteceu. Pedro ele tem uma transformação incrível e ele escreve 2 cartas nas Escrituras que estão registradas na Bíblia, na Palavra de Deus, e eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos que Pedro traz em suas cartas. Um ensinamento que ele traz na sua primeira carta, ele fala a respeito da salvação cristã, ele fala sobre a respeito do novo nascimento, e como ele mesmo, como pessoa, experimentou essa salvação cristã, experimentou esse novo nascimento. Um novo nascimento onde Deus vem e coloca o seu gene, Ele coloca, o seu DNA celestial dentro de nós e nós passamos a nascer de novo. Nós passamos a nascer agora de Deus, nós passamos a ser religado e reconectado com Deus no Espírito para uma nova vida. E Pedro vai falar a respeito dessa salvação cristã que tem um significado e traz um sentido de nós sermos livres, libertos da condenação e ao mesmo tempo curados completamente no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E é isso que Pedro vem falar a respeito da salvação cristã. Pedro também fala a respeito de relacionamentos cristãos. Pedro vai falar sobre como nós nos tornamos uma nova pessoa, como nós nos tornamos pessoas que têm novas atitudes e que por isso nós somos revestidos de uma capacidade de Deus, dada por Deus para ter novos relacionamentos e bons relacionamentos, relacionamentos de vida, relacionamentos de qualidade, seja lá em qual área que for, tanto nós com Deus, tanto nós com os nossos familiares, tanto com o seu cônjuge, tanto com seus filhos, tanto com quem quer que seja. O cristão, ele é completamente revestido da capacidade de ter novos relacionamentos. E também Pedro vai dizer que há um sofrimento cristão, que há uma necessidade de perseverar na fé e há uma necessidade também de disciplina cristã, de você realmente saber e entender que a caminhada ela vai ser árdua, que a porta é estreita e que o caminho é apertado e que não é fácil, mas é possível. Não é algo fácil, mas é algo possível. E Pedro vem falar de tudo isso no termo cristão. É salvação cristã, é relacionamento cristão, é sofrimento cristão e disciplina cristã. E sabe de uma coisa interessante a respeito dessa palavra cristão? É que essa palavra traz um sentido e um entendimento de pequenos cristos. Cristão é um pequeno Cristo. Quer dizer, alguém que recebeu o Cristo em si. Alguém que recebeu a divindade de Jesus sobre si, alguém que recebeu a vida de Jesus dentro de si. E por isso agora é um pequeno Cristo. Uma das promessas mais incríveis da Bíblia, da Palavra de Deus, que Deus faz para nós, que Jesus faz para nós, é que nós um dia nos tornaremos como Ele. Nós seremos semelhantes ao que Ele é. A palavra de Deus diz que ainda não foi manifesto aquilo que nós haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Uma das promessas mais incríveis da palavra de Deus é que nós vamos nos tornar um com o Senhor. Nós vamos ser um com Ele e Ele nos promete isso. E para que isso aconteça é necessário nós
perseverarmos dentro dessa realidade. É fato que quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo, nós recebemos a mente de Cristo. Nós somos revestidos de uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, completamente revestido de Cristo. Mas nós somos chamados também para perseverar dentro dessa realidade, dentro dessa verdade. Bom, Pedro escreve também uma segunda carta, onde ele vai falar do verdadeiro saber, onde ele vai falar da necessidade de nós crescermos na graça, onde ele vai falar também a respeito do falso saber e a respeito de nós crescermos no conhecimento. E ele, por fim, vai fazer um desafio para que a gente cresça na nossa expectativa da nossa vida com Deus. A verdade é que Pedro, através da sua vida, através do seu ministério, através daquilo que ele viveu e daquilo que ele pôde escrever, ele nos deixa muitos ensinamentos. Mas especificamente aqui falando, ele vai nos ensinar o como nós temos a necessidade de crescer na graça, como nós temos a necessidade de crescer no favor de Deus, de experimentar cada dia mais Deus, de ter experiências cada vez maiores e melhores com Deus. O como ele também vai nos falar da necessidade que nós temos de crescer no conhecimento. Não é só crescer na graça, mas é crescer na graça e é crescer no conhecimento de Deus. Essas duas coisas andam junto e elas não podem ser jamais separadas. Graça, favor imerecido de Deus, favor e experiências com Deus, é o fato de provarmos e vermos que o Senhor de fato é bom por nós mesmos, pela nossa própria experiência. Assim como um dia disse Jó: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então isso é muito incrível, muito interessante. E na palavra aqui nós somos chamados por Pedro para crescer no conhecimento, sabe? Crescer no conhecimento, no entendimento, na sabedoria e na revelação de Deus, conhecendo de fato quem Ele é e conhecendo de fato mais de quem nós somos, porque fomos criados e feitos para ser imagem e semelhança daquilo que Ele é. E por fim, Pedro vai deixar um desafio para que a gente cresça na expectativa de tudo aquilo que Deus tem para nós, na expectativa de tudo aquilo que Deus é e na expectativa de tudo aquilo que vai acontecer com todos aqueles que deixarem as suas vidas, que se arrependerem dos seus pecados, que se converterem ao Senhor, se entregarem completamente ao Senhor. O quanto há coisas incríveis e coisas maravilhosas à espera de todo aquele que se render e todo aquele que se entregar ao Senhor. Bom, Pedro falou comigo e agora Pedro está falando com você para que você também cresça nessa graça, para que você também cresça nesse conhecimento, para que você cresça na expectativa, experimentando de fato o que é ser um cristão, o que é ser um pequeno Cristo, alguém que recebeu o gene de Deus dentro de você e agora a vida de Deus vai ser gerada e vai crescer dentro de você e você vai se tornar alguém que parece com Jesus Cristo, alguém que é a imagem e semelhança de Cristo, ao ponto de você ter muitas das vezes que sofrer juntamente com Ele, mas Ele fez uma promessa que se nós sofrermos juntamente com Ele, nós também venceremos, nós também nos regozijaremos, nós também nos alegraremos com Ele. Da mesma forma que sofremos, vai ser a mesma forma que nós também nos alegraremos e nos gloriaremos nele. Então, a vida cristã, ela é marcada por isso, ela é marcada por uma salvação, por um novo nascimento, ela é marcada por tempo e investimento em relacionamento, ela é marcada também por sofrimento, por perseguição, ela é marcada por uma vida bem disciplinada, mas ao mesmo tempo uma vida que adquire o verdadeiro saber, que cresce na graça, que rejeita o falso saber e cresce no conhecimento e que é constantemente desafiada a crescer na expectativa dia após dia. Essa é a mensagem de Pedro para mim, essa é a mensagem de Pedro para você. Que Deus te abençoe e que você se entregue cada vez mais para conhecê-lo e experimentá-lo.